Olá, eu sou o Breno do canal Medicina Passo a Passo e hoje iremos conversar sobre o vírus da hepatite C. Mas antes da aula começar, eu gostaria de pedir para que você já desse um like no vídeo, se inscrevesse no canal e considerasse se tornar membro, para assim valorizar o meu trabalho. O vírus da hepatite C é um vírus peculiar, pois ele consegue causar infecções crônicas sem formar, porém, um genoma estável ou se integrar, então, no nosso genoma. Ele é composto por um único filamento de RNA a polaridade positiva, que irá requerer uma contínua replicação do seu genoma através de enzimas codificadas pelo próprio vírus, e serão essas enzimas os alvos dos fármacos antivirais. No passado, este vírus era responsável por 10% das infecções por transfusões de sangue. Hoje em dia, com a tecnologia de sequenciamento do genoma viral e a Reverse Transcriptase (PCR) para amplificar o seu genoma, essas técnicas permitiram a drástica redução dos casos de infecção por transfusões. Este vírus, ele pertence à família dos Flaviviridae e é o único membro do gênero dos Hepacivírus capaz de infectar os seres humanos. Ele possui um envelope com um capsídeo icosadeltaédrico e o seu RNA não possui um cap a 5' mas ele possui, porém, uma sequência IRES. Ele possui uma estrutura peculiar que simula muito uma VLDL, ou seja, uma lipoproteína de densidade muito baixa, pois o seu envelope ele se associa a apolipoproteínas e ele possui uma quantidade de ésteres de colesterol muito grande. E todos esses componentes, as apolipoproteínas e ésteres de colesteróis, foram roubados da célula do indivíduo previamente infectado. Essa similaridade com uma estrutura nossa permite uma fuga da resposta imunitária, principalmente da resposta anticorpal. São as suas apolipoproteínas que se ligam a receptores do fígado e permitem, então, o absorvimento deste vírus nessas células do fígado. E sendo um RNA a único filamento de polaridade positiva, ele vem traduzido apenas ele é liberado no citoplasma. E ao que tudo indica, este vírus também consegue se replicar nos linfócitos T e nos linfócitos B. Este vírus possui um baixo, porém constante, efeito citopático para as células, pois o retículo endoplasmático celular estará saturado das poliproteínas virais que serão continuamente produzidas e clivadas por estes vírus. E assim, não haverá espaços para os nossos próprios processos celulares que necessitam deste retículo endoplasmático. Isso irá causar de consequência um estresse oxidativo com formação de radicais livres. Este baixo efeito citopático poderia ativar a apoptose, mas o vírus da hepatite C ele consegue diminuir a sensibilidade da célula para a apoptose. E, caso a caspase ainda se ativasse para começar este processo, o vírus ele induz a caspase a estimular a degradação das proteínas usadas para replicar o próprio genoma viral. E assim o vírus ele consegue diminuir a própria ação, controlando temporariamente o efeito citopático que ele causa, e ele favorece assim uma cronicização da doença, da infecção. Ele também se protege tanto da resposta inata e da resposta célula-mediada. Na imunidade inata, ele consegue esconder os seus PAMPs, ou seja, padrões moleculares associados a patógenos, ele esconde seus PAMPs dos sensores celulares que percebem esses PAMPs, ou seja, ele esconde seus PAMPs dos sensores ao se replicar dentro de vesículas, além de produzir proteínas que degradam alguns desses sensores. E na resposta célula-mediada, eles causam um fenômeno denominado como exaustão dos linfócitos T, onde, após uma superestimulação desses linfócitos com antígenos virais, apesar desses linfócitos estarem teoricamente capazes de matar as células infectadas, eles não conseguem mais realizar a própria função citotóxica. Nas infecções agudas, a viremia é observada cerca de um mês antes do aparecimento dos sintomas, que se manifestam em cerca de 7 semanas após a infecção, causando um dano hepático, com consequente liberação de transaminases no sangue e pouco a pouco aumento dos anticorpos, onde em cerca de 6 meses, esses atingem o seu ápice e conseguem erradicar a infecção. Porém, em alguns casos, pode-se observar uma rápida evolução de um quadro de cirrose, sendo necessário o transplante de fígado. E este vírus é o principal causador de transplantes de fígados em países desenvolvidos. Em 70% dos casos, porém, se observam infecções crônicas.
E, apesar do aumento dos anticorpos e da possibilidade do desaparecimento dos sintomas, o vírus ele pode persistir nos hepatócitos e se observar uma flutuação dos níveis das aminotransferases por causa do dano hepático. E este quadro ele pode persistir por toda a vida do indivíduo. A infecção crônica, associada a cofatores como ser homem, obesidade, alcoolismo ou uma co-infecção com o vírus do HIV ou da hepatite B, irá causar um estado inflamatório, que junto com a estimulação da regeneração dos tecidos hepáticos estarão associados a uma fibrose hepática e, em 25% das infecções crônicas, se pode se observar uma cirrose hepática após 10 a 30 anos da infecção inicial. E em 4% dessas cirroses, elas podem evoluir para um hepatocarcinoma após cerca de 10 anos desta cirrose, do aparecimento da cirrose. Também é possível observar quadros de esteatose hepática, ou seja, o acúmulo de gordura no interior das células hepáticas. A evolução para um hepatocarcinoma não deriva apenas de um dano indireto, mas sim por um dano também direto causado pelas proteínas virais, que tanto estimulam um ambiente inflamatório e também conseguem causar uma downregulation de proteínas oncossupressoras, como por exemplo a proteína do retinoblastoma e a proteína P53. A mais importante dessas proteínas que favorecem o processo oncogênico é a proteína viral NS5A. Como estes vírus possuem envelope, ele não é resistente ao ponto de causar uma transmissão oral-fecal, como a hepatite A e E. E ele também nem é tão resistente como a hepatite B. Logo, a transmissão pela modalidade sexual é rara. E não ocorre a transmissão parenteral e inaparente, como já visto na hepatite B. A infecção ela ocorre principalmente pelo sangue contaminado e entre eles, principalmente entre quem utiliza drogas intravenosas. Mas também pode ocorrer a via de transmissão através de transplante de órgãos ou no momento do parto. A diagnose ocorre através de exames que medem a produção de anticorpos, que podem ser identificados em 6 meses após a infecção. Mas pode-se utilizar também uma Reverse Transcriptase, PCR, para amplificar a presença do genoma viral. Os fármacos virais atualmente buscam inibir as proteases e polimerases virais desses vírus. Eles conseguem curar os pacientes em até 95% dos tratamentos, mesmo sem o utilizo de interferão. Atualmente, existem vários fármacos disponíveis e várias estratégias diferentes, dependendo do genotipo do vírus, ou se o indivíduo apresenta uma co-infecção com HIV ou HBV. Mas um fármaco frequentemente utilizado nessas estratégias é o sofosbuvir, em combinação com outros fármacos. Como os fármacos para a hepatite C foram liberados apenas recentemente, após dezenas de anos de pesquisas e bilhões de dólares investidos, eles ainda possuem um custo muito elevado, sendo necessário então classificar os infectados em diversas prioridades ou até mesmo considerar o não tratamento do indivíduo. Com a maior prioridade está os indivíduos que possuem uma fibrose avançada e cirrose com infecção do HIV ou do HBV. Mas também em alta prioridade estão aqueles indivíduos com grande risco a transmitir a doença a outras pessoas, como por exemplo viciados em drogas endovenosas. Depois, a prioridade média passa para quem apresenta uma fibrose moderada e uma baixa prioridade com quem é assintomático ou possui uma fibrose leve. E pode-se até considerar o não tratamento do indivíduo naqueles que já possuem uma esperança de vida limitada por causa de condições não relacionadas com o vírus em si, com o principal desses fatores é a idade muito avançada. Não há dúvidas que ter que escolher quem salvar ou não é algo moralmente questionável, principalmente quando se prefere tratar viciados em drogas do que senhores de idade. Mas deve-se sempre considerar as limitações dos recursos do sistema sanitário no qual se trabalha. Ainda não existem vacinas disponíveis e a dificuldade em se desenvolver a vacina para esses vírus ocorre porque ele, possuindo uma RNA polimerase viral, possui uma alta taxa de mutação e persiste cronicamente em indivíduos. Logo, dentro de um mesmo indivíduo infectado, se gera uma imensa variabilidade genética entre dois vírus da hepatite C. Ou seja, provavelmente eles iriam se adaptar rapidamente a qualquer tentativa de imunização. É isso aí, galera. Essa foi a linha sobre o vírus da hepatite C. Eu espero que vocês tenham gostado.
Se gostou, não esquece, dá um like, se inscreve no canal e considere se tornar membro para valorizar o meu trabalho. E é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu espero encontrar vocês em um próximo vídeo desse canal que vai falar tudo sobre medicina.